Sermão entregue na manhã de sábado, dia 22 de março de 1857, por Charles Haddon Spurgeon, no Muswell. Portanto, irmãos, empenhem-se em confirmar sua vocação e eleição, o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 10 ao 11. É extremamente desejável que nas horas de adoração e na casa de oração, nossas mentes sejam o mais possível despojadas de todo pensamento mundano. Embora os assuntos da semana lutem muito naturalmente conosco para invadir o sábado, é nosso dever proteger o sábado da instrução de nossos cuidados mundanos, como guardaríamos um oásis de erupção avassaladora da areia. Eu senti, no entanto, que hoje deveríamos estar cercados de circunstâncias de dificuldade peculiar em nos esforçarmos para trazer nossas mentes para assuntos espirituais, pois de todos os tempos talvez o mais improvável para obter algum bem no santuário, se isso depender da abstração mental. Os tempos de eleição são os piores. Assuntos políticos são tão importantes na mente da maioria dos homens que muito naturalmente, após a correria da semana, combinada com a intensa busca por eleições, somos capazes de trazer os mesmos pensamentos e sentimos para casa de oração e especular. Talvez mesmo no local de culto, se um conservador ou um liberal deve ser devolvido para o nosso bairro, ou se para a nossa cidade de Londres deve ser devolvido por Lord John Russell, barão de Rochester Reeves, ou Sr. Curiam. Eu pensei esta manhã, bem, não adianta tentar para este grande trem em seu movimento. As pessoas agora estão falando rapidamente sobre esse assunto. Acho que serei sábio e, em vez de tentar desviá-los da linha, virarei os pontos para que continue suas peregrinações com a mesma rapidez de sempre, mas em uma nova direção. Deve ser a mesma linha. Eles ainda estarão viajando a sério em direção à eleição, mas talvez eu possa ter alguma habilidade para virar os pontos, de modo que eles possam considerar a eleição de uma maneira bem diferente. Certa vez, quando o Sr. Whitefield foi solicitado a usar sua influência em uma eleição geral, ele respondeu ao seu senhorio, que lhe perguntou que sabia muito pouco sobre eleições gerais, mas que seu senhorio seguisse seu conselho. Ele faria seu próprio chamado e eleição certa, o que foi uma observação muito apropriada. E eu não diria, no entanto, a qualquer pessoa aqui presente: despreze o privilégio que você tem como cidadão. Longe de mim fazê-lo. Quando nos tornamos cristãos, não deixamos de ser ingleses. Quando nos tornamos professores de religião, não deixamos de ter o direito e privilégio que a cidadania nos concedeu. Vamos, sempre que tivermos a oportunidade de usar o direito de voto, use-o como na presença do Deus Todo-Poderoso, sabendo que por tudo seremos levados em conta, e por isso entre os demais, visto que nos é confiado. E lembremos-nos de que somos nossos próprios governadores, em grande medida, e que se na próxima eleição escolhermos governadores errados, não teremos ninguém para culpar a não ser nós mesmos, pois mais errado que eles possam depois agir, a menos que enxergamos toda a prudência e oração ao Deus Todo-Poderoso para direcionar nossos corações para uma escolha certa neste assunto. Que Deus nos ajude e que o resultado seja para a sua glória, por mais inesperado que seja para qualquer um de nós. Tendo dito tanto, deixe-me então mudar os pontos e levá-lo a uma consideração de seu próprio chamado e eleição particular, ordenando-lhe nas palavras do apóstolo: Ante, irmãos, dai diligência para confirmar sua vocação e eleição, porque se fizerem essas coisas, nunca cairão, pois assim uma entrada abundantemente lhes será concedida no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos aqui, antes de mais nada, dois pontos fundamentais na religião: chamado e eleição. Temos aqui, em segundo lugar, um bom conselho: certifique-se de sua vocação e eleição, ou melhor, para nos assegurarmos de que que somos chamados e eleitos. E então, em terceiro lugar, temos algumas razões pelas quais devemos usar essa diligência para ter certeza de nossa eleição. Porque por um lado seremos impedidos de cair e por outro lado alcançaremos para uma entrada abundante no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, então existem os dois assuntos importantes na religião, segredos ambos para o mundo, apenas para serem entendidos por aqueles que foram verificados pela graça divina: chamado e eleição. Pela palavra chamado, nas Escrituras entendemos duas coisas: uma, o chamado geral, que na pregação do Evangelho é dado a toda criatura debaixo do céu; a segunda é chamada, aquela que é pretendida aqui,
é a chamada especial, que chamamos de chamada eficaz, pela qual Deus secretamente no uso de meios, pelo poder irresistível do seu Espírito Santo, chama para fora da humanidade um certo número, a quem Ele mesmo já os elegeu, chamando-os de seus pecados para se tornarem justos, de sua morte em delitos e pecados para se tornarem homens espirituais e vivos, e de suas buscas mundanas para se tornarem amantes de Jesus Cristo. Os dois chamados diferem muito. Como John Bunyan coloca muito lindamente, o seu chamado comum ele não dá nada, o seu chamado especial ele sempre tem algo para dar. Ele também tem uma voz tarquissunda para aqueles que estão sobre sua proteção. E ele tem um clamor para dar o alarme quando vê o inimigo chegar. O que temos de obter como absolutamente necessário para nossa salvação é um chamado especial, feito em nós, não aos nossos ouvidos, mas ao nosso coração, não ao nosso mero entendimento carnal, mas ao homem interior pelo poder do Espírito. E então, a outra coisa importante é a eleição. Assim como sem chamado não há salvação, também sem eleição não há chamado. A Sagrada Escritura nos ensina que Deus desde o princípio nos escolheu, que somos salvos para a santidade por meio de Jesus Cristo. E nos é dito que todos os que são ordenados para a vida eterna acreditam e que sua crença é o efeito de terem sido ordenados para a vida eterna antes de todos os mundos. Por mais que isso possa ser contestado, como frequentemente acontece, você deve primeiro negar a autenticidade e a plena inspiração da Sagrada Escritura antes de poder negá-la legítima e verdadeiramente. E como sem dúvida, tenho muitos aqui que são membros da Igreja Episcopal, permita-me dizer a eles o que já disse antes. Você, de todos os homens, é o mais inconsistente do mundo, a menos que acredite na doutrina da eleição, pois se não for ensinado nas Escrituras, há uma coisa com certeza absoluta, é ensinado em seus artigos. Nada pode ser expresso com mais força, nada mais definitivamente estabelecido do que a doutrina da predestinação no livro de oração comum. Embora não seja dito o que já sabemos, que essa doutrina é um grande mistério e só deve ser tratada com cuidado por homens iluminados. No entanto, sem dúvida, é a doutrina da Escritura que aqueles que são salvos são salvos, porque Deus os escolheu para serem salvos, e são chamados como efeito dessa primeira escolha de Deus. Se algum de vocês contesta isso, eu me apoio na autoridade da Sagrada Escritura. Sim, e se fosse necessário apelar para a tradição, o que tenho certeza de que não é, e nenhum cristão jamais o faria, ainda assim eu levaria a esse ponto, pois posso trancar essa doutrina através dos lábios de uma sucessão de homens santos, desde o presente momento até os dias de Calvino, daí até Agostinho e daí para o próprio Paulo, e até mesmo para os lábios do Senhor Jesus Cristo. A doutrina é sem dúvida ensinada nas Escrituras, e se os homens não fossem orgulhosos demais para se humilhar a ela seria universalmente acreditada e recebida como sendo nada mais que a verdade manifesta. Por que, senhores, vocês não acreditam que Deus ama seus filhos, e você não sabe que Deus é imutável? Portanto, se Ele os ama agora, deve tê-los amado para sempre. Você não acredita que se os homens são salvos, Deus os salva? E se assim for, você pode ver alguma dificuldade em admitir que, porque Ele os salva, deve ter havido um propósito para salvá-los, um propósito que existe antes de todos os mundos? Você não vai me conceder isso? Se você não quiser, devo deixá-lo com as próprias Escrituras, e se elas não convencerem sobre o assunto, devo deixá-lo não convencido. Será perguntado, no entanto, por que o chamado aqui é colocado antes da eleição, visto que a eleição é eterna e o chamado ocorre no tempo? Eu respondo porque liga é primeiro para nós. A primeira coisa que você e eu podemos saber é nosso chamado. Não podemos dizer que somos eleitos até que sintamos que fomos chamados. Devemos, antes de tudo, provar nossa vocação, e então nossa eleição com toda certeza. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também o glorificou. O chamado vem primeiro em nossa apreensão. Somos chamados pelo Espírito de Deus de nosso estado maligno, regenerados e feitos novas criaturas. E então, olhando para trás, nos vemos como sendo eleitos com toda a certeza que fomos chamados. Aqui então, acho que expliquei o texto. Existem duas coisas que você e eu devemos provar para nós mesmos, se somos chamados e se fomos eleitos. E ó, queridos amigos, este é um assunto sobre o qual você e eu devemos estar muito ansiosos, pois considere que coisa honrosa é ser eleito.
Neste mundo, é considerado uma coisa poderosa ser eleito para a casa do parlamento, mas quanto mais honroso ser eleito para a vida eterna. Ser eleito para a igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. Ser eleito para ser um companheiro de anjos, para ser um favorito do Deus vivo, para habitar com o Altíssimo entre o mais belo dos filhos da luz, mais próximo do trono eterno. A eleição neste mundo é apenas uma coisa de curta duração, mas a eleição de Deus é eterna. Deixe um homem ser eleito para uma cadeia na Câmara. 7 anos deve ser o período mais longo que ele pode manter sua eleição. Mas se você e eu formos eleitos de acordo com o propósito divino, ocuparemos nossos assentos quando a estrela do dia tiver parado de brilhar, quando o sol tiver escurecido com a idade e quando as colinas eternas se curvarem com fraqueza. Se formos escolhidos por Deus e precioso, então seremos escolhidos para sempre, pois Deus não muda nos objetos de sua eleição. Aqueles a quem Ele ordenou para a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Vale a pena nos conhecermos eleitos, pois nada neste mundo pode tornar um homem mais feliz ou mais valente do que o conhecimento de sua eleição. Não obstante, disse Cristo aos seus apóstolos: não vos alegreis com isto, mas antes regozijai-vos, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Sendo esse o mais doce conforto, o favo de mel que cai com as gotas mais preciosas de todas, o conhecimento de nossa sendo escolhido por Deus. E isso também, amados, torna um homem valente. Quando o homem pela diligência alcançou a certeza de sua eleição, você não pode torná-lo um covarde. Você nunca pode fazê-lo chorar covarde, mesmo na batalha mais difícil. Ele mantém o estandarte firme e corta seus inimigos com a cimitarra da verdade. Não fui ordenado por Deus para ser o contra-estandarte desta verdade. Vou manter isso apesar de todos vocês. Ele diz a todo inimigo: não sou eu um rei escolhido? As inundações da água podem lavar a unção sagrada da testa brilhante de um rei? Não, nunca. E se Deus me escolheu para ser rei e sacerdote para Deus para todo sempre, venha o que vier, ou haja o que houver, os dentes de leão, a fornalha ardente, a lança, a estaca, todas essas coisas são menos do que nada, visto que fui escolhido por Deus para a salvação. Foi dito que a doutrina da eleição naturalmente torna os homens fracos. É uma mentira. Pode parecer assim na teoria, mas na prática sempre se verificou ser o contrário. Os homens que acreditaram no destino e se apegaram a ela, com firmeza sempre realizaram as ações mais corajosas. Há um ponto em que isso é semelhante até mesmo à fé de Maomé. As ações que foram feitas por eles foram feitas principalmente com a firme confiança de que o havia ordenado para seu trabalho. Nunca Cromwell havia conduzido seus inimigos diante dele, a não ser na força severa desta verdade onipotente. E dificilmente será encontrado um homem forte o suficiente para fazer grandes e valentes feitos, a menos que confie no Deus da providência. Ele olhe para os acasos da vida como sendo dirigido por Deus e entrega-se à firme predestinação de Deus, para ser levado pela corrente de sua vontade, ao contrário a todas as vontades e todos os desejos do mundo. Portanto, irmãos, empenhe-se em confirmar sua vocação e eleição. Segundo, venha então aqui, está o segundo ponto, bons conselhos. Certifique-se de que sua vocação e eleição, não em direção a Deus, pois eles são seguros para Ele. Certifique-se de si mesmo, esteja certo deles, esteja plenamente satisfeito com eles. Em muitos de nossos locais de adoração dissidentes, um grande encorajamento é dado à dúvida. Uma pessoa chega diante do pastor e diz: ó Senhor, estou com tanto medo de não ter me convertido. Eu tremo com medo de não ser um filho de Deus. Ó, receio de não ser um dos eleitos do Senhor. O pastor estenderá as mãos para ele e dirá: querido irmão, você está bem desde que duvide. Agora eu sustento que isso é totalmente errado. A Escritura nunca diz: aquele que duvidar será salvo, mas aquele que crê. Pode ser verdade que o homem esteja em bom estado. Pode ser verdade que ele queira um pouco de consolo, mas suas dúvidas não são boas. Mas devemos encorajá-lo em suas dúvidas. Nosso trabalho é encorajá-lo a tirar suas dúvidas e, pela graça de Deus, exortá-lo a fazer toda diligência para confirmar sua vocação e eleição. Não para duvidar, mas para ter certeza disso. Já ouvi alguns certos hipócritas dizerem: tenho tido muitas dúvidas se sou do Senhor, e pensei comigo mesmo, e também tenho grandes dúvidas sobre você.
Já ouvi alguns dizerem que tremem porque temem não ser o povo do Senhor, e os preguiçosos sentam-se em seus bancos no domingo e apenas ouvem o sermão. Mas eles nunca pensam em dar diligência, nunca fazem o bem. Talvez seja inconsistente em sua vida e depois falam em duvidar. É certo que duvidem, é bom que duvidem. E se eles não duvidassem, poderíamos começar a duvidar por eles. Homens ociosos não têm direito à segurança. A Escritura diz: de diligência para confirmar sua vocação e eleição. A garantia total é uma conquista excelente. É proveitoso para um homem estar certo nesta vida e absolutamente seguro de sua própria vocação e eleição. Mas como ele pode ter certeza? Agora muitos de nossos ouvintes mais ignorantes imaginam que a única maneira de terem certeza de sua eleição é por alguma revelação, algum sonho e algum mistério. Tenho desfrutado de gargalhadas à custa de algumas pessoas que confiaram em suas visões. Realmente, se você tivesse passado entre tantas sombras de cristãos professos e ignorantes como eu, e tivesse que resolver tantas dúvidas e medos, você ficaria tão infinitamente doente de sonhos e visões que diria, assim que uma pessoa começasse a falar sobre eles: agora apenas segure sua língua, Senhor, disse uma mulher. Vi luzes azuis na sala da frente quando estava orando e pensei ter visto o Salvador no canto e disse a mim mesma que estou segura. O Senhor Spurgeon narrou aqui uma história notável de uma pobre mulher que estava possuída por um delírio singular. E no entanto existem dezenas de milhares de pessoas em todas as partes do país e também membros de corpos cristãos que não têm motivos melhores, por sua crença de que são chamados e eleitos, do que uma visão igualmente ridícula, uma audição igualmente absurda de sua voz. Um jovem veio até mim há algum tempo. Ela queria entrar para a igreja, e quando perguntei como ela sabia que havia se convertido, ela disse que estava no fundo do jardim e pensou ter ouvido uma voz e pensou ter visto algo nas nuvens, que disse que era assim e assim. Bem, eu disse a ela, essas coisas podem ser dito e pode ser sido o meio de fazer o bem para você, mas se você colocar alguma confiança nela, tudo estará acabado para você. Um sonho, sim, e uma visão muitas vezes podem levar o homem a Cristo. Conheço muitos que foram trazidos a ele por eles, sem dúvida, embora tenha sido misterioso para mim como foi. Mas quando os homens os apresentam como prova de sua conversão, aí está o erro. Porque você pode ter 50 mil sonhos e 50 mil visões, e pode ser um tolo por tudo isso, e ainda assim, mais pecador por ter visto. A melhor evidência para ser obtida do que tudo isso, de diligência para confirmar sua vocação e eleição. Como então, diz alguém, devo assegurar minha vocação e eleição? Ora, assim se você quiser sair de um estado de dúvida para sair de um estado ocioso, se você quiser sair de um estado de tremor, sair de um estado de indiferença e mornidão, pois a mornidão e a dúvida e a preguiça e o tremor são muito naturais ir de mãos dadas. Se você deseja desfrutar da iminente graça da plena segurança da fé sobre a influência e assistência do Espírito abençoado, faça o que a Escritura lhe diz, de diligência para confirmar sua vocação e eleição. Onde você deve ser diligente? Observe como a Escritura nos deu uma lista. Seja diligente em sua fé. Tome cuidado para que sua fé seja do tipo certo, que não seja um credo, mas uma crença, que não seja uma mera crença de doutrina, mas uma recepção de doutrina em seu coração e a luz prática da doutrina em sua alma. Cuide para que sua fé resulte da necessidade que você acredite em Cristo, porque não tem mais nada em que acreditar. Cuide para que seja uma fé simples, pendurada somente em Cristo, sem qualquer outra dependência além de Jesus Cristo e este crucificado. E quando você tiver dado diligência sobre isso, de diligência ao lado de sua coragem, trabalhe para obter virtude. Implore a Deus que Ele lhe dê o rosto de um leão, para que você nunca tenha medo de nenhum inimigo, por mais que ele zombe ou ameace você, mas que você possa, com consciência do que é certo, seguir em frente confiando corajosamente em Deus. E tendo obtido isso com a ajuda do Espírito Santo, estude bem as Escrituras e adquira conhecimento, pois o conhecimento da doutrina tenderá muito a confirmar sua fé. Tente entender a palavra de Deus, obtenha uma ideia sensata e espiritual disso, obtenha, se puder, um sistema de divindade da Bíblia de Deus. Junte as doutrinas, obtenha conhecimento teológico real, fundamento na palavra infalível, obtenha o conhecimento daquela ciência que é a mais desprezada, mas que é a mais necessária de todas,
a ciência de Cristo e dele crucificado, e das grandes doutrinas da graça. E quando você tiver feito isso, acrescente ao seu conhecimento a temperança. Preste atenção ao seu corpo, seja moderado nele. Preste atenção, não fique embriagado de orgulho, não se exalte com autoconfiança, seja temperado, não seja duro com seus amigos, nem amargo com seus inimigos. Obtenha temperança de lábios, temperança de vida, temperança de coração, temperança de pensamento. Não seja apaixonado, não se deixe levar por todo vento de doutrina. Obtenha temperança e em seguida acrescente a ela a paciência do Espírito Santo de Deus. Peça a Ele que lhe dê aquela paciência que suporta a aflição, a qual, quando for provada, sairá como ouro. Arrumem-se com paciência para que não murmurem suas doenças, para que não maldicionem a Deus em suas perdas, nem fique deprimido em suas aflições. Ore sem cessar, até que o Espírito Santo tenha lhe dado coragem para preservar até o fim. E quando você tem isso, obtenha piedade. Piedade é algo mais do que religião. Os homens mais religiosos podem ser os homens mais ímpios, e às vezes um homem piedoso pode parecer irreligioso. Deixe-me apenas explicar esse aparente paradoxo. Um verdadeiro homem religioso é aquele que suspira pelos sacramentos, frequenta as igrejas e capelas e é exteriormente bom, mas não vai além. Um homem piedoso é um homem que não olha tanto para o vestido quanto para a pessoa. Ele não olha para a forma exterior, mas para a graça interior e espiritual. Ele é um homem piedoso, bem como atento à religião. Alguns homens, no entanto, são piedosos e, em grande medida, desprezam a forma. Eles podem ser piedosos sem algum grau de religião, mas um homem não pode ser totalmente justo sem ser piedoso no verdadeiro significado de cada uma dessas palavras, embora não no sentido vulgar geral delas. Adicione à sua paciência um olhar para Deus. Viva a sua vista, habite perto dele. Busque a comunhão com ele e você terá piedade. E a isso acrescente o amor fraterno. Seja amoroso com todos os membros da Igreja de Cristo. Tenha amor por todos os santos de todas as denominações. E depois acrescente a essa caridade que abre os braços a todos os homens e o ama. E quando você tiver tudo isso, então você conhecerá seu chamado e eleição. Na mesma proporção em que você pratica essas regras celestiais de vida, desta maneira celestial, você saberá que você é chamado e que você é eleito, mas por nenhum outro meio você pode obter conhecimento disso, exceto pelo testemunho do Espírito, testificando com seu Espírito que você nasceu de Deus, e então testemunhando em sua consciência que você não é o que era, mas é um novo homem em Cristo Jesus, e portanto são chamados e portanto eleito. Um homem ali diz que é eleito. Ele fica bêbado. Sim, você foi eleito pelo diabo. Senhor, essa é a sua única eleição. Outro homem diz, bendito seja Deus, não me importo nem um pouco com evidências. Não sou tão legal quanto você. Não, eu ouso dizer que você não é, mas você não tem grande razão para abençoar a Deus sobre isso. Pois, meu querido amigo, a menos que você tenha essa evidência de um novo nascimento, preste atenção a si mesmo. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Bem, diz outro, mas acho que a doutrina da eleição é uma doutrina muito silenciosa. Pense o quanto quiser, mas por favor, testemunho que como eu preguei hoje, não há nada que silencioso nisso. Muito provavelmente você é silencioso e tornaria a doutrina silenciosa se acreditasse nela. Mas para os puros de todas as coisas são puras. Aquele que recebe a verdade de Deus em seu coração, nem sempre a perverte e dela se desvia para caminhos iníquos. Nenhum homem, deixe-me repetir, tem o direito de acreditar ser eleito de Deus, a menos que tenha sido renovado por Deus. Nenhum homem tem o direito de acreditar que foi chamado, a menos que sua vida seja consistente com sua vocação, e ele ande digno daquilo para o qual foi chamado. Fora uma eleição que permite que você viva em pecado. Fora com isso, fora. Eles nunca foi o desígnio da palavra de Deus, e nunca foi a doutrina dos calvinistas também. Embora tenhamos sido enganados e nossos ensinamentos pervertidos, sempre defendemos isso, que as boas obras, embora não obtenham nem mereçam a salvação em nenhum grau, ainda assim são as evidências necessárias da salvação. E a menos que estejam nos homens, a alma ainda está morta, não chamada e também não está renovada. Quanto mais perto você vive de Cristo, mais você o imita, mais sua vida é confortada nele e é conformada. E quanto mais simplesmente você se apega a ele pela fé, mais certo você pode estar de sua eleição em Cristo e de seu chamado por seu Senhor. Espírito Santo, que o Santo de Israel lhe dê a doce certeza da graça, concedendo-lhe sinais para o bem.
nas graças que Ele permite que você manifeste. Terceiro ponto. E agora vou encerrar dando a você as razões do apóstolo porque você deve fazer sua chamada, eleição e com certeza. Eu coloquei um dos meus para começar. É porque, como eu disse, isso os deixará muito felizes. Os homens que duvidam de sua vocação e eleição não podem estar cheios de alegria, mas os santos mais felizes são aqueles que conhecem e acreditam nisso. Você sabe que nossos amigos dizem que este é um deserto uivante. E você sabe que minha resposta é que Ele mesmo fazem todos os uivos. Não havia muito uivo. E se eles olhassem um pouco mais para cima e olhassem um pouco menos para baixo, pois pela fé eles o fariam florescer como a rosa e dariam a ela a excelência e a glória do Carmelo de Saron. Mas eles uivam tanto porque não acreditam. Nossa felicidade e nossa fé são em grande medida proporcionais. Eles são gêmeos siamantes para o cristão. Eles devem florescer ou decair juntos. Quando posso dizer que meu Deus é meu, então posso renunciar a todas as minhas mágoas. Posso trilhar o mundo sobre meus pés, e tudo que a terra chama de bom ou grande, mas quando prevalecem dúvidas sômbrias, temo chamá-lo de meu. As correntes de conforto parecem falhar, e todas as minhas esperanças declinam. Somente a fé pode fazer no cristão levar uma vida feliz. Primeiro, agora pelas razões. Primeiro, porque se fizerdes dessas coisas, nunca caireis. Talvez diz alguém. Em atenção à eleição, possamos esquecer nossa caminhada diária. E como o velho filósofo que olhou para cima para as estrelas, podemos caminhar e cair em uma vala. Não, diz Pedro. Se você cuidar de sua vocação e eleição, você não tropeçará. Mas com os olhos lá para cima, procurando por sua vocação e eleição, Deus cuidará de seus pés e você nunca cair. Não é muito notável que em muitas igrejas e capelas você não costuma ouvir um sermão sobre hoje? É sempre sobre a velha eternidade, ou então sobre o milênio, ou sobre o que Deus fez antes que o mundo fosse criado, ou sobre o que Deus fará quando todos estiverem mortos e enterrados. Pena que não digam algo sobre o que devemos fazer hoje, agora, em nossa caminhada e conversa diária. Perter removeu essa dificuldade. Ele diz: este ponto é um ponto prático, pois você só pode responder à sua eleição por si mesmo cuidando de sua prática. Enquanto você está cuidando de sua prática e assegurando-se de sua eleição, você está fazendo o melhor possível para evitar que caia. Não é desejável que um verdadeiro cristão seja impedido de cair? Marque a diferença entre cair e não cair. O verdadeiro crente nunca pode cair e perecer, mas pode cair e se machucar. Ele não cairá e quebrará o pescoço, mas uma perna quebrada já é ruim o suficiente. Sem um pescoço quebrado, ainda que caia, não ficará totalmente prostrado, mas isso não é motivo para ele se lançar contra uma pedra. Seu desejo é que um dia a dia ele se torne mais santo, que hora a hora seja mais completamente renovado, até que conformado à imagem de Cristo possa entrar na bem-aventurança eterna. Se então você cuidar de sua vocação e eleição, estará fazendo a melhor coisa do mundo para evitar que caia, pois ao fazê-lo, você nunca cairá. E agora outra razão, e então já devo ter quase concluído. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma entrada abundante, às vezes foi ilustrada desta maneira. Você vê aquele navio. Depois de uma longa viagem, aproximou-se do porto, mas está muito ferido. As velas estão rasgadas em tiras e está em uma condição tão desolada que não pode chegar ao porto. Um rebocador a vapor está puxando-o com a maior dificuldade possível. Isso é como justo, sendo mal salvo. Mas você vê aquele outro navio. Ele faz uma viagem próspera e agora carregando até a beira de água, com as velas todas levantadas e com a lona branca cheia de vento, cavalga para o porto com alegria e nobreza. Essa é uma entrada abundante. E se você e eu formos ajudados pelo Espírito de Deus e acrescentar nossa fé, virtude e assim por diante, teremos no final uma entrada abundante no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um homem que é cristão, mas que pena, há muitas inconsistências em sua vida pelas quais ele tem que lamentar. E ele está morrendo em sua cama. O pensamento da sua vida passada corre sobre ele, e ele clama: ó Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. E a oração é antedida. Sua fé está em Cristo e ele será salvo. Mas ó, que mágoas ele tem em sua cama. Ah, se eu tivesse servido melhor ao meu Deus, e esses meus filhos, se eu tivesse treinado melhor na doutrina e admoestação do Senhor. Embora seja uma grande salvação, ainda não posso desfrutá-la. Estão morrendo na escuridão, nas nuvens e na escuridão.
Eu confio, espero estar reunido com os meus pais, mas não tenho trabalho para me seguir, ou muito pouco de fato. Pois embora eu seja salvo, eu sou apenas salvo assim como pelo fogo. Aqui está outro, ele também está morrendo. Pergunte a ele qual é a sua dependência, e ele dirá: não descanso em ninguém mais, exceto Jesus. Mas marque-o enquanto ele olha para trás em sua vida passada. Em tal lugar, diz ele, eu preguei o Evangelho e Deus me ajudou. E embora sem orgulho sobre ele não se felicita pelo que fez. Ele ergue as mãos para o céu e bendiz a Deus, porque ao longo de uma longa vida foi capaz de manter suas vestes brancas, que ele serviu ao seu mestre. E agora, como feixe de milho totalmente maduro, ele está prestes a ser recolhido ao celeiro de seu mestre. Ouça ele, não é o débil cereiro do término, mas com vitória, vitória e vitória. Por ser grito de morte, ele fecha os olhos e morre como um guerreiro em sua glória. Essa é a entrada abundante. Agora o homem que se esforça para confirmar sua vocação e eleição deve garantir para si uma entrada abundante no reino de Jesus Cristo. Que imagem terrível é insinuada nessas palavras do apóstolo, salvo pelo fogo. Deixe-me tentar apresentá-lo a você. O homem chegou à beira do Jordão. Chegou a hora de ele morrer. Ele é um crente, apenas um crente, mas sua vida não foi o que ele poderia desejar, nem tudo o que ele agora deseja que tenha sido. E agora, a morte severa está sobre ele, e ele tem que dar o primeiro passo no Jordão. Julgue seu horror quando as chamas cercam seus pés. Ele pisa na areia quente do riacho, e o próximo passo que ele dá, com o cabelo quase em pé, com os olhos fixos no céu, do outro lado da margem, seu rosto ainda está marcado pelo horror. Ele dá mais um passo e está todo banhado em fogo. Outro passo, e ele está em chamas até os lombos, salvo como pelo fogo. Uma mão forte o agarrou e o arrastou através do riacho. Mas quão terrível deve ser a morte, mesmo do cristão, quando ele é salvo como pelo fogo. Lá na beira do rio, atônito, ele olha para trás e vê as chamas líquidas por onde foi marchado e chamado a caminhar. Como consequência de sua indiferença nesta vida, salvo ele está, graças a Deus. Seu céu será grande, e sua coroa será de ouro, e sua harpa será doce, e seus hinos serão eternos, e sua bem-aventurança imperecível. Mas seu momento de morte, o último artigo da morte, foi enegrecido pelo pecado. E ele foi salvo como pelo fogo. Marque o outro homem. Ele também tem que morrer. Ele muitas vezes tremeu à morte. Ele mergulha o primeiro pé na Jordânia. E seu corpo treme, seu pulso fica fraco, e até seus olhos estão quase fechados. Seus lábios mal podem falar, mas ainda assim ele diz: Jesus, tu estás comigo, passando pela corrente. Ele dá mais um passo e as águas começam a refrescá-lo. Ele mergulha a mão e prova o riacho e diz aos que observam em lágrimas que morrer é abençoado. O riacho é doce, diz ele, não é amargo, é abençoado morrer. Então ele dá outro passo e quando está quase submerso no riacho e perdido de visão, ele diz: e quando você ouve minhas cordas dos olhos quebrarem, quão doces passam meus minutos. Uma palidez mortal em minha bochecha, mas glória em minha alma. Essa é a entrada abundante do homem que serviu virivelmente ao seu Deus, que pela graça divina teve um caminho sem nuvens e sereno, que por diligência firmou sua vocação e eleição, e portanto, como recompensa não por dívida, mas por graça, entrou no céu com maiores honras e com maior facilidade do que outros igualmente salvos, mas não salvos de maneira tão esplêndida. Só mais um pensamento. Dize que a entrada deve ser ministrada a nós. Isso me dá uma doce dica que eu acho que é muito interessante. Cristo abrirá os portões do céu, mas o trem celestial de virtudes, as obras que nos seguem, subirá conosco e ministrará uma entrada para nós. Às vezes penso que, se Deus me permitir viver e morrer pelo bem dessas congregações, de modo que muitos deles sejam salvos, quão doce será entrar no céu. Quando eu for lá, ter uma entrada ministrada para mim, não apenas por Cristo, mas por alguns de vocês, por quem tenho ministrado. Alguém me encontrará no portão e dirá: ministro, você foi a causa da minha salvação. E outro, e mais outro, todos exclamarão o mesmo. Quando Whitefield entrou no céu, aquele altamente honrado servo do Senhor, acho que posso ver as hostes correndo para o portão para encontrá-lo. Existem milhares lá que foram trazidos a Deus por ele. Oh, como ele abre os portões, e como eles louvam a Deus por ele ter sido o meio de trazê-lo para o céu, e como eles ministram a ele uma entrada abundante. Haverá alguns de vocês, talvez no céu, com coroas sem estrelas,
pois nunca fizeram bem ao seu semelhante. Você nunca foi um meio de salvar almas, você deve ter coroa sem estrela. Mas aqueles que convertem muitos à justiça devem brilhar como as estrelas para todo sempre. E uma entrada será abundantemente ministrada a eles. Eu quero ganhar uma pesada coroa no céu, não para usar, mas para ter um dom ainda mais caro para dar a Cristo. E você deve desejar o mesmo, para que possa ter ainda mais honras, e assim ter mais para lançar aos seus pés. Não a nós, mas ao teu nome, ao Cristo, seja a glória. Antes, irmãos, empenha-se com toda diligência para confirmar a sua vocação e eleição. E agora, para concluir, alguns de vocês com quem esse texto não tem nada a ver, você não pode garantir sua vocação e eleição, pois você não foi chamado. E você não tem o direito de acreditar que foi eleito, se nunca foi chamado. Para vocês, deixe-me dizer, não pergunte se você foi eleito primeiro, mas pergunte se você foi chamado. E vá até a casa de Deus e dobre seu joelho em oração. E que Deus em sua infinita misericórdia te chame. E marque isto se alguém de vocês puder dizer: nada trago em minhas mãos, simplesmente a tua cruz eu me apego. Se algum de vocês, adjurando sua justiça própria, pode agora vir a Cristo e tomá-lo como seu tudo em tudo, você é chamado e você é eleito. Certifique-se de que sua vocação e eleição, e siga seu caminho regozijando-se. Que Deus os abençoe, e ao Pai, o Filho e o Espírito Santo seja a glória para todos sempre. Amém.